Tá gravando. Gente, ó, eu vou continuar com vocês a parte agora, tá? De que a gente chama de química inorgânica, tá? Que vai ser o quê? Ácido, base, sais e óxido, tá? A gente já tinha visto, lembra? Ácidos, aqui tá as bases e aqui, agora, hoje, eu vou falar para vocês de sais. Quando eu falo de sal, de sais, normalmente a primeira coisa que a gente pensa é o sal de cozinha, tá? E é realmente disso que eu estou falando. É daquele sal. Tá? Então, quando eu falar de sal para vocês, vocês imaginam que seja igual aquele sal de cozinha, tá? Não existe somente um tipo, não existe só o sal de cozinha. Tem outros vários tipos. Mas vai ser nesse sentido, esse sal, esse que tem gosto salgado, tá? Claro que lembra que eu falei para vocês, né? Porque vocês encontraram qualquer coisinha dentro de um laboratório, precisam experimentar, tá, gente? Porque vocês não sabem o que é e pode fazer mal. Então, cuidado. O que acontece aqui com o sal? Qual que é o principal conceito dele? Quando você pega um sal e coloca na água, ele vai liberar um cátion e um ânion, tá? Que vai ser o quê? No final, um ácido e uma base. Então, o sal é a junção de um ácido e de uma base. Tá? Lembra que eu tinha falado para vocês que se acontecer, por exemplo, de você queimar sua mão com ácido sulfúrico no laboratório, que não é para você colocar na água, você não coloca a mão na água direto. Por quê? Às vezes a água ela vai funcionar como um catalisador, então ela vai aumentar a eficiência do ácido. Então, como se de repente ele começasse a corroer mais rápido a sua pele, tá? No caso, para você neutralizar aquele ácido que está na sua mão, você teria que jogar uma base por cima. Por quê? No que você joga uma base, você vai criar um sal. Tá? E esse sal não vai fazer mal para você. Tá? Então, é assim que funciona. O sal vai ser a junção de um ácido com uma base, tá? Sempre vai ser isso. O que acontece? No sal, você fala assim, ah, mas juntou um ácido e juntou uma base, certo? Então ele vai ter O e vai ter OH? Desculpa, ele vai ter H e vai ter OH? Não. Na fórmula dele você não vai ficar encontrando esses elementos sozinhos, tá? Normalmente você vai encontrar os outros, ó, por exemplo, NaCl, tá? E isso daqui é o sal de cozinha. É a representação química do sal de cozinha. Você viu que juntou o ácido com a base, mas nenhum deles tem, tipo, NaOH ou HCl, certo? Por que isso? Porque ele vai juntar a outra parte. Isso daqui, eu vou mostrar mais aqui embaixo para vocês, que ele vai formar água e vai sair da equação, tá? Mas o que vocês precisam saber? Que um sal é formado por um ácido, que vai ser o ânion, certo? E a base vai ser formada por um cátion. É isso, certo? É isso que vai ser um sal. Então, daquilo que eu te falo para vocês, se vocês colocarem a mão em qualquer, sem querer, derrubei um ácido na minha mão, você não vai pegar e jogar água, certo? Você tem que jogar uma base, porque aí eles se juntando vão um neutralizar o outro e vai formar um sal no lugar, tá? E não vai fazer mal para você. O que acontece? O que é importante saber? Que então esses compostos, eles não vão ter o H e o OH separado, tá? Ele vai acaba formando água lá para frente. Que em temperatura ambiente, isso daqui vai ser o quê? Um sólido, certo? Pensa no sal de cozinha, tá? Quando ele está em temperatura ambiente, como que você encontra? Você encontra ele sólido, certo? Você encontra um sólido branco. Então, isso vai ser
nessa parte da temperatura ambiente. Então, todo o sal ele vai ser encontrado no estado sólido. Tá? Outra coisa, são bons condutores de eletricidade. Se vocês fizerem esse experimento no ensino médio, tem como também, para você passar eletricidade, você, tipo, às vezes jogar num compartimento com água, você pegar e colocar sal, tá? Porque o sal vai ajudar a conduzir a eletricidade. Ou um exemplo melhor ainda. Vocês já viram que quando eles falam para vocês que vocês estão na praia, que não é para vocês, se começar a ter raios ou vir uma tempestade, não é para você ficar na água, tá? Porque a água da praia, certo? Ou a água, por exemplo, que tem cloro dentro dela, tipo a água de piscina, ela vai possuir sal, tá? E o sal é um bom condutor de eletricidade. Então, o que acontece? Por exemplo, no mar. Se caiu... imagina que você está no mar, você está aqui. Sei lá, felizinho aqui no mar. Caiu um raio longe de você. Porém, esse raio, essa eletricidade que vem do raio, pela água do mar ter muito sal, o que ela vai fazer? Ela vai se propagar. Então, ela vai se espalhar. E que pode chegar até você aqui, tá? E te machucar. Então, por isso que eles têm essa coisa tipo, de você não ficar na água do mar quando está chovendo, quando tem raios. Ou ficar dentro da água, por exemplo, de clube, de piscina que tem tratamento com cloro, tá? Não é para você ficar lá na água. Por quê? Todos esses locais, a água vai ter um pouco de sal. E que acaba prejudicando. Por exemplo, se você vier bater um raio ali, já era você. Tá? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Que aí é bom. O condutor, então, de eletricidade. Eu não falei para vocês que existe a neutralização? O que é isso? Então, o sal ele sempre vai neutralizar a base e o ácido, certo? Sempre. Tá? Existem dois tipos de neutralização. A gente vai ter a neutralização total e a neutralização parcial. Qual que é a diferença dessas duas? Lembra que eu falei para vocês que na hora que eles se formavam, eles não iam liberar sozinhos o H ou o OH, eles vão liberar o quê? Água, certo? Essa parte da neutralização tem a ver com isso. A neutralização total vai formar 2 ou mais moléculas de água, enquanto a neutralização parcial libera uma água só. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, ó, o exemplo aqui de cima do NaCl, tá? Como que vai ser formado, tá, esse sal? Eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, tá? O que a gente precisa lembrar? Ó, então, NaCl. Tá? Esse sal, então, ele vai ser formado pela junção, pela reação de um ácido. O ácido sempre vai estar mostrando aqui na parte de trás, tá? Ele sempre fica aqui. De um ácido com uma base. Certo? O que acontece? Quais são esse ácido e quais são essas bases? Hidróxido de sódio. Na. Olha. Mais ácido clorídrico, tá? Que vai ser o quê? O HCl. Aí você pergunta, professora, como você sabe dessas coisas? Lembra que eu falei que ácido começa sempre com o quê? Com um H na frente, né? E a base sempre termina com OH. E isso tem a ver com as aulas passadas nossas, tá, gente? Então, por que eu sei que essa aqui vai ser a junção do NaOH com o HCl? Porque o ácido sempre começa com H e a base sempre termina com OH, tá? Então, eu coloquei o H aqui na frente e o OH no final do Na, tá? Então, fica hidróxido de sódio e ácido clorídrico, tá? Isso daqui, na hora que eles se juntam, então o que vai formar? Para formar um sal,
ele vai juntar o Na com o Cl, certo? E esse aqui, ó, vai formar o quê? H2O. Formar uma água, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que um sal sempre vai ser a neutralização, vai ser a junção e a neutralização, tá? Porque juntou uma base com um ácido, ele vai formar o quê? Um sal mais água. Sempre vai ser isso, tá? Nesse caso, formou uma água só, né? Uma molécula de água aqui. Então, o que acontece? Seria um processo de neutralização parcial. Se tivesse formado mais, tipo 2, 3 moléculas de água, aí seria uma neutralização total, certo? Gente, ácido é só isso, certo? Vocês viram, então, tipo, não é tão bizarro, vou falar para vocês. Ele é simples de fazer. Porém, como que a gente dá um nome, então, para essas coisas? Aqui, ó. Nomenclatura, tá? Como a gente forma o nome? A gente vai formar ele de trás para frente, tá? Eu vou aqui, ó. NaCl tá aqui de exemplo para vocês, tá? Por que de trás para frente? A gente pega o primeiro esse elemento para dar o nome, tá? E depois esse elemento. Quando você forma um sal, esse primeiro sempre vai ser o quê? A base, e esse daqui sempre vai ser o ácido, tá? Nesse caso, o Na, ele é positivo, então ele vai ser um cátion, tá? Eu tinha colocado aqui para vocês, tá? Já tá, ó. A base vai ser o cátion e o ácido vai ser o ânion. Então, aqui nós temos o cátion e nós temos aqui o ânion. Nós temos a base e nós temos o ácido, tá? Como que a gente dá o nome? Ao contrário. Então, primeiro de trás e depois o da frente. Esse elemento aqui não é o cloro? Cl é o cloro na tabela periódica, certo? Para a gente conseguir dar um nome para ele, a gente vai colocar o nome do ânion, D, e o nome do cátion, tá? A única parte que sofre alteração vai ser o nome do ânion aqui, tá? Porque o ânion é o ácido. Lembra que eu falei para vocês? E aí, para a gente conseguir nomear ele, a gente precisa lembrar da nomeação do ácido, tá? Essa é a partinha chata, gente. Mas, lembra que eu mostrei aqui para vocês que o NaCl, ele é feito do NaOH mais o HCl, tá? Aí vocês teriam que voltar aqui em ácido, tá? Por quê? Para lembrar como que faz o nome do ácido. Lembra que para nome de ácido você tem dois tipos, aqueles ácidos que não têm oxigênio e aqueles que têm oxigênio na fórmula deles. Aqueles que não têm oxigênio, que é o caso do HCl, sempre ele termina com hídrico no final, né? Então volta para cá, no sal. O ácido que termina em hídrico, para o sal, o final dele vai ser eto. Então fica o cloro mais o eto. Tiro o O aqui porque fica melhor, né? Então fica cloreto de, e o cátion é normal, que é o elemento químico que tem sódio. Acabou. Tá? No caso desse daqui, o que acontece com esse daqui, do carbonato de cálcio? Tá? Só para vocês terem uma ideia. Como o carbonato de cálcio, como que ele foi feito? Gente, a mesma situação do NaCl, tá? Vamos separar ele aqui. Beleza? Isso daqui vai ser o ácido. Isso daqui vai ser a base. O que eu falei para vocês sempre? O ácido, ele começa com H, tá? Então fica HCO3. Tem mais elementos de hidrogênio? Não lembro. Vamos ver a tabelinha de lá. Tá? H2CO3. Então vai ter
2. Volta lá. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Mas esse aqui, Ca, se uma base termina com OH. Então fica CaOH. Certo? Então ele vai fazer o quê? Na hora que ele se junta, ele vai dar a base primeiro, junto com o ácido aqui, mais... Deixa eu ver aqui, gente, só quantas águas que vai dar. Lembra que eu tinha falado para vocês que o que tem de um lado tem que ter do outro? Então, é nesse sentido. Então, ó, tem 3, mais 13 tá aqui. Não dá, esse daqui ele tem que ter mais. Vocês não vão entender um pouco essa parte que eu tô fazendo. A gente vai ver mais um pouquinho mais pra frente, tá? Fiquem tranquilos. Vou colocar o número errado pra você ver. Ó, gente, isso daqui depois vocês vão aprender, tá? Fiquem tranquilos com isso. Por enquanto. Então, o que que vai acontecer aqui, ó, com o carbonato de cálcio? Separei eles, certo? O ácido, o H na frente. Fiz o H aqui. A base tem OH no final. Fiz a base aqui. Então, ele vai se juntar dando um sal mais moléculas de água. Nesse caso, eu tenho 3 moléculas de água, tá? Então, seria uma neutralização total, certo? Tem, ó, porque vai ser precisar de 2 ou mais moléculas de água. Então, seria uma neutralização total. Então, esse daqui é um exemplo de neutralização total, enquanto esse aqui é um exemplo de neutralização parcial. Porém, como que eu dou o nome? Por que que vira carbonato de cálcio? Tá? Lembra? A gente precisa... Ó, a base não muda, que vai ser o cátion, certo? Se esse daqui é o Ca na tabela periódica é o cálcio, fica igual. O que vai poder mudar é esse daqui, certo? O que é o ácido. O que acontece? É esse aqui o ácido. H2CO3, certo? O que a gente precisa lembrar? Ele tem, ó, oxigênio na fórmula. Então, ele é um oxiácidos, certo? O que acontece com o oxiácido? Ele sempre termina com ico, tá? Opa, desculpa aqui, gente. Se ele termina, o ácido termina com ico, para formar um sal, ele vai terminar com ato, tá? Então, ó, é o carbono isso daqui, né? Então, ao invés de colocar carbono, eu coloco o quê? Carbonato, ou ato aqui, ó, que vem daqui. Carbonato de cálcio. É assim que a gente dá o nome, tá? Então, qual que é a parte importante? O que a gente precisa lembrar? Que no sal, para você dar o nome, você precisa lembrar como que você dá o nome no ácido. A base fica igual, tá? Qual que é a parte importante? Também, um sal vai ser a junção de uma base com um ácido, certo? Então, que vai formar um sal mais moléculas de água. Beleza? Todo sal está sólido na temperatura ambiente e conduz eletricidade, tá? E o nominho dele, então, você só precisa lembrar que vai ser o ácido e depois a base.
O ácido fica atrás, né? Fica por último aqui. E a base fica na frente, mas você dá o nome ao contrário, certo? Primeiro de trás, depois da frente. Então, primeiro de trás, depois da frente, tá? O jeito que muda é só o de trás. O da frente fica o nome do elemento bonitinho, sem alteração. Beleza? Gente, de sal é só isso mesmo, tá? Falei para vocês que era bem pouco. Qual que é a parte chata? Que a gente tem que lembrar a parte de ácido, tá? Então, gente, ó, qualquer coisa, vocês me avisam se ficou alguma dúvida, beleza?